galera, começando mais um Futebol aqui pra vocês. Não esqueça de compartilhar, de dar like e de ativar o sininho. Bom, hoje eu trago um jogo da Copa do Brasil, um jogo de oitavas de final entre Vasco e Atlético Goianiense. Para fazer esse jogo a gente tem que lembrar o contexto do jogo passado. No jogo passado o Vasco, quando foi lá na casa do Atlético, ele jogou mal, porém ele conseguiu achar um gol já perto do final do segundo tempo, que deixou um placar de 1-1. Então hoje o Vasco tinha a obrigação de ganhar, e caso o jogo se desenhasse e terminasse no empate, ia para os pênaltis. O Vasco hoje foi sem Coutinho, porque foi detectada uma lesão no joelho dele, onde ele vai ficar 4 semanas fora. O David, que vinha sendo utilizado como titular por ter jogado algumas partidas ruins recentemente, foi para o banco. Aí ele prefere botar o Payet na esquerda, no ataque o Verratti como sempre, e o Watson na direita. No meio a gente teve o Sforza, a gente teve o Hugo Moura e também o Matheus Cocão. O Vasco no primeiro tempo, tanto quanto o Atlético Goianiense, eu acho que não criaram muito. Eu acho que foi um jogo muito estudado, onde os dois não estavam querendo arriscar tanto que o Vasco conseguiu poucas finalizações. O Atlético Goianiense só conseguiu onde o Piton conseguiu tirar muito bem. O Vasco teve duas com o Payet, onde ele chuta de fora da área, porém não leva tanto perigo, não obriga o goleiro deles a fazer uma defesa, por exemplo. Teve um chute também do Hugo Moura, onde ele chuta no meio do goleiro, então ele não teve que fazer uma defesa muito difícil. Pelo contrário, foi bem tranquila também. Então, basicamente foi isso, um jogo bastante estudado, sem os dois querendo arriscar muito no primeiro tempo. Porém, quando a gente achava que seria um 0-0, porque era o que a partida mostrava e se desenhava para isso, o Vasco consegue abrir o placar, fazendo 1-0 com o Piton. Uma jogada de habilidade do Paulo Henrique, onde ele consegue fazer um giro e se livrar da marcação. Ele consegue tocar para o Verratti chega a dividir com o goleiro, a bola sobra no pé do Piton. O Piton ainda consegue dar um chute mascado, o goleiro ainda toca nela com a mão. O lateral deles até tenta tirar a bola, que já estava entrando no gol, mas se embanana com as pernas. A bola acaba entrando do mesmo jeito. Aí eu vou falar um pouquinho do Piton aqui rapidamente. O Piton esse ano, pra mim, ele não está sendo tão consistente na temporada passada. Da temporada passada eu acho que ele estava melhor, porque ele dava bastante assistências. Porém, mesmo esse ano, eu achando que ele está um pouco embaixo do que estava no passado, ele está mais decisivo. Mas por que isso? Ele está fazendo mais gol do que assistências. Então assim, mesmo não performando tanto quanto o ano passado, ele ainda está atuando muito bem com a camisa do Vasco. É bom para ele, bom para a gente. E assim termina o primeiro tempo de 1-1 entre Vasco e Atlético Goianiense. No segundo tempo, o Vasco, por estar com essa vantagem em casa cheia, eu entendo que o time fica muito retrancado. O Atlético Goianiense coloca muita pressão, começa a ir para cima, consegue ficar mais com a bola do que o Vasco. O Atlético Goianiense começa a se lançar para o ataque. O Vasco tem alguma dificuldade para encarar essa pressão do Atlético. O Vasco também, um pouco depois, conforme vai passando o segundo tempo, acho que ele faz substituições que deixa o time menos protegido ainda. Por exemplo, ele tira o Hugo e tira o Cocão, que são dois volantes que dão proteção para o meio campo. Ele bota, se eu não me engano, o Galdames. O Galdames é um cara que no Vasco, na minha opinião, quando ele chegou no Carioca, eu vi que ele tinha uma certa qualidade com a bola. Eu acho que ele até conseguia marcar mais ou menos. Só que no Brasileiro ficou evidente que, por mais que ele tenha essa qualidade com a bola no pé, ele é um cara que não marca ninguém. Ele é um cara que não tem essa pegada. E assim, no futebol brasileiro como é o nosso, a gente precisa dessa marcação mais de perto, essa pegada maior. E ele não consegue fazer isso. Então não escalaria ele entrou. Eu acho que ele não fez uma partida ruim, não acho que ele fez uma partida boa. Eu acho que ele fez uma partida ok. O Vasco também tinha tirado o Payet, que estava muito bem no jogo. No primeiro tempo ele estava tentando distribuir as jogadas. No segundo, acho que ele cansou um pouquinho, então ele bota o GB, que eu acho que fez uma partida ok também. Mas basicamente foi isso. O Vasco, no segundo tempo, segurou muito mais o ímpeto do Atlético. Eu acho que o Vasco, defensivamente hoje, não comprometeu, conseguiu ser consistente, mas, lembrando, sofreu demais. Então, assim, o Vasco ele consegue vencer hoje, que era fundamental. Afinal, sábado agora, 9h30, tem um jogo contra o Fluminense. Então, caso o Vasco tivesse perdido hoje,
Em casa, eu acho que ele ia com o mental bem prejudicado, porque o Fluminense vem de 4 vitórias seguidas. O Fluminense hoje, ao meu ver, eu acho que ele tem um elenco melhor do que o Vasco. O Fluminense, desde com a chegada do Thiago Silva, vem atuando muito bem. Então era muito importante o Vasco ganhar hoje, por mais que fosse apertado, por mais que não jogasse tão bem assim. Mas a vitória tinha que vir até para o Vasco com uma cabeça um pouco mais tranquila para esse confronto. Porque afinal o Vasco precisa se recuperar no Brasileiro. A situação não tá tão legal, a zona de rebaixamento já tá começando a ficar perto. Então assim, precisa ir com um emocional legal para lá, para desempenhar um bom jogo e conseguir vencer esse clássico. Mas é isso, galera, não tem muito para falar, porque no primeiro tempo não teve tanta criação pelos dois times. No segundo, o Vasco ficou muito retrancado. O Vasco segurou demais a partida, o Atlético Goianiense até tentou, porém não ofereceu tanto perigo. Então assim, não tem muito o que eu falar desse jogo. Apenas que o Vasco consegue vencer por um gol já no final do primeiro tempo. Se retrancou muito, conseguiu segurar a pressão do Atlético Goianiense e se classifica para as quartas de finais. E é isso, eu vou ficando por aqui. Como eu disse, não esqueçam de dar like, compartilhar e ativar o sininho, tá bom? Valeu, galera!